Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. Que bom, que prazer ter vocês aí do outro lado me acompanhando. Quero dizer a todos vocês que são novos, né, no meu canal, aqui toda segunda-feira eu trago uma mensagem, algo de reflexão para que nós possamos começar a nossa semana abençoada. E você que está aí comigo toda semana, o meu muito obrigada. E já vou dizendo, se você é novo, se inscreve no meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, é rapidinho. Também ativa o sininho e deixa o teu joinha. Desde já eu agradeço a tua participação. E essa semana eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre sabedoria ou tolice. Aonde nós nos encaixamos? Será que somos sábios ou somos tolos? Vamos lá para a palavra do Senhor. E eu quero que vocês vão comigo no livro de Provérbios, no capítulo 1. E eu vou ler 2 versículos. O primeiro será o versículo 7, aonde diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor é um princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí no mesmo capítulo 1, vamos lá no versículo 31, aonde fala: portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ai, 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 essa semana, o que será que Deus falou comigo para vir aqui compartilhar com vocês? Bom, primeiramente, eu fui buscar, né, como diz o significado de temor do Senhor. Temor do Senhor significa você ter, como, não sei, eu vou expressar da maneira com que eu entendi. É um respeito àquilo que Deus está nos ensinando. Temor ao Senhor é você respeitar aquilo que você lê, aquilo que Deus ensina. Sabe? O ensinamento de Jesus é você ter reverência a tudo aquilo que é ensinado através das Escrituras para as nossas vidas. Então, isso é temor. E temor significa medo, mas não aquele medo terrível, né? Aquele medo, por exemplo, que eu tenho medo de cobra, de rato, essas coisas, né? Que eu tenho pavor. Não é desse medo que eu estou falando, mas sim daquele medo, daquele temor de que você está sendo ensinado a fazer algo, você está ali buscando, mas você não está fazendo. Então, você sabe que quando você não está cumprindo um princípio na sua vida, você vai receber a recompensa, boa ou má, de acordo com aquilo que você está fazendo. Então, esse temor é você dizer: nossa, mas eu não estou fazendo bem. E você vê que lá na frente você vai sofrer consequências por aquilo que você não está cumprindo. Então, é esse temor. Quando eu tenho temor ao Senhor, eu tenho respeito, né? E eu tenho reverência à palavra dele. Então, eu procuro fazer o melhor para cumprir com a palavra dele, para que eu possa receber os benefícios também, porque eu quero ser beneficiada assim como você também quer, não é verdade? Então, e o que significa a sabedoria? Ser sábio ou tolo? A sabedoria nada mais é do que você saber escutar conselhos, você saber aplicar esses conselhos na sua vida. E aqui eu fui lendo e fui meditando e me lembrei na minha juventude. Eu, quando era jovem, eu me lembro que a minha mãe conversava muito comigo e me dava alguns conselhos, né? Me explicava um pouco da vida dela, né? Das coisas que ela tinha feito, que ela se arrependia. E eu escutava a minha mãe falando e pensava: mas eu não vou ser como a minha mãe. Eu vou fazer tudo diferente. Minha mãe já passou a onda dela, né? Como mais ou menos a linguagem dos jovens aí, né? A minha mãe já teve a oportunidade dela, tá falando aqui pra mim, blá, 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 blá. Mas eu vou fazer a minha parte, eu quero fazer diferente. E queridos, eu escutava, mas sabe que entrava por um ouvido, saía por outro, mais ou menos por aí. E realmente eu dei muitas cabeçadas.
porque não tinha sabedoria suficiente para absorver tudo aquilo que minha mãe estava me ensinando, me explicando, por ser minha mãe, ser mais velha, ter mais experiência da vida. Ela já tinha passado pela minha idade, ela já tinha tido experiências que eu ainda não tinha vivido. Então ela queria apenas encurtar o meu sofrimento, me dando aqueles bons conselhos. Mas eu, com a minha tolice, achava que eu sabia mais que a minha mãe, e eu acabei realmente tendo muitos problemas no decorrer da minha vida, por muitas vezes não ter escutado a minha mãe. Claro que eu tomei as minhas decisões, e muitas decisões eu acertei, né? Não estou dizendo aqui que nós não vamos ter decisões boas também e tomar decisões certas, claro que sim, porque também Deus coloca no nosso caminho pessoas, né, para ir nos conduzindo. Às vezes um amigo na escola, um companheiro, você faz amizade no trabalho e essa pessoa tem uma vida diferente e vai te conduzir, né, a fazer também escolhas boas. Mas eu quero dizer que na nossa juventude nós temos esse impulso de querer saber mais sempre que os mais velhos, né? Queremos corrigir os mais velhos, que eles já viveram aquilo que nós vivemos. Então a gente não tem sabedoria quando a gente é jovem. E a gente vai adquirindo essa sabedoria com o decorrer dos tempos, com a idade, né? Com as cabeçadas que nós vamos dando. A vida vai nos ensinando. Então a gente vai amadurecendo e vai criando essa sabedoria, que é saber escutar os bons conselhos, é saber, sabe, discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então a gente vai deixando, né, que as pessoas boas venham, a gente vai sabendo filtrar aquele conselho bom e aquela opinião, que não é um conselho, mas sim uma opinião na sua vida. E a gente vai aprendendo, mas isso tudo a gente vai adquirindo com o tempo, realmente. Quando nós não temos essa sabedoria de escutar, eu sempre digo, como eu gostaria de voltar alguns anos da minha vida lá atrás e poder escutar um pouquinho mais os conselhos que eu escutei das pessoas mais velhas ao meu redor. E eu não ouvi, mas também me serviu de base, né? Porque hoje, graças a Deus, eu também posso estar aqui partilhando, né, com vocês, desculpa, né, as minhas experiências e falando aqui, né, para esse público que me ouve, que nós precisamos de conselhos, nós precisamos ser sábios, temer a palavra do Senhor. Se nós lemos a palavra, nós temos que ter temor a essa palavra, cumprir com os princípios que existem nessa palavra e também escutar os conselhos daqueles mais velhos, daqueles mais experientes. Hoje nós temos tantas ferramentas nas nossas mãos, tantas ferramentas, né? Você quer aprender a investir, você entra na internet e você começa a buscar, ali tem um monte de coisa, você vai começar a observar, vai ver qual é a melhor maneira de você começar a investir no teu futuro, né? Quem é jovem, quer fazer aí, desculpa que eu tô com um pouquinho de resfriado, você começar, né, a investir, pensar no teu futuro. Tem várias opções e ali você pode entrar, tem cursos que você pode fazer para aprender a administrar teu dinheiro, né? De repente você não tem essa sabedoria, você não sabe como administrar as tuas finanças, não sei, eu tô com dificuldade, eu não sei como que eu faço, pois existem cursos online gratuitos que te ensinam a administrar, né? Existem vários pastores que são coaches também, que dão cursos maravilhosos, muito bons, e nós podemos aproveitar todas as ferramentas que a internet nos traz. Então, nós podemos buscar a sabedoria de todas as formas, né? Na época que eu era mais jovem, eu não tinha tanta ferramenta assim. Eu tinha pessoas ao meu lado que muitas vezes eu não escutei, né? Mas agora a gente tem essa oportunidade, então nós precisamos aproveitar as ferramentas que nós temos e não deixar ser tolo. E a diferença do sábio e do tolo? Eu sempre falo que o sábio é isso, né? Que eu acabei de falar para nós, que nós estamos conversando aqui, aquele que sabe escutar. Porém, além de escutar, ele analisa e aplica na vida dele. Ou seja, ele aceita, né, a correção.
Quando o sábio ele é corrigido, você já conhece quando ele é sábio, porque ele escuta e aceita. Não é verdade, eu não tenho sido muito bom nessa área, eu vou começar a mudar. E agradece pelo conselho recebido. Mesmo que, por exemplo, seja um conselho de uma pessoa mais nova que você. Porque eu aprendo muito com os jovens, hein? Tem muitos aí pastores jovens que eu sigo, que eu aprendo muito, e são mais jovens que eu, e eu tenho, né, essa consciência de aprender o que eles estão falando, né, escutar e começar a mudar algumas coisas na minha vida, não porque eu sou mais velha que eles não têm sabedoria, muito pelo contrário. Então nós temos que ter essa sabedoria de saber escutar, filtrar tudo aquilo que é bom, admitir, porque nós precisamos reconhecer os nossos erros e defeitos e então começar a aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. E o tolo? O tolo é igual para mim, tolo e ignorante é a mesma coisa. Por quê? Você vai falar com o tolo, vai falar com o ignorante. Olha, você está errando aqui. Ah, como que pode você falar uma coisa dessa? Porque fulano também erra, porque ciclano também errou, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, ou porque não sei o quê. Você só vê as coisas ruins do meu. Ou seja, a pessoa ignorante, ela não admite os erros dela. Ela sempre vai tentar colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Ela é assim por isso. Sabe? Ela vai estar sempre se justificando. Ela não tem a capacidade de reconhecer os seus erros e ela não muda. Então você vai ver uma pessoa tola, ela é como se estivesse andando numa esteira elétrica. Anda, anda, anda e nunca vai sair do lugar. Ela vai estar sempre nesse círculo vicioso, sempre caminhando sem sair do lugar. Ela não vai atingir um outro nível na vida dela. Normalmente é uma pessoa sonhadora. Vive sonhando, mas não consegue colocar nada em prática, porque não tem a sabedoria de escutar os conselhos, de ler a Bíblia, de praticar os princípios que estão nela. Então ela não vai conseguir atingir um outro nível da sua vida. E para fechar com chave de ouro, que é assim, que foi o que me impactou, foi o versículo 31 que eu li com vocês lá no comecinho do capítulo 1, no versículo 31, que diz: portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Aqui está falando o final de uma pessoa tola, de uma pessoa ignorante, que não aceita correção, não aceita conselho, que acha que sabe, que sonha demais. Essa pessoa vai se fartar dos seus próprios conselhos. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. O caminho que eu vou traçar, eu já escolhi para mim. Tudo bem, você tem um conselho? Muito obrigada, mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Porque eu quero fazer da minha vida diferente. Então, esse é o caminho para essa pessoa. Ela vai se fartar, ela vai comer do fruto do seu caminho. Ou seja, as nossas escolhas, né? As nossas decisões hoje serão o que nós vamos comer lá na frente, no dia de amanhã. E isso aqui engloba a lei da semeadura, que tudo aquilo que nós semeamos, automaticamente nós vamos colher. Então, se você não admite que você precisa de conselhos, precisa de orientação, buscar com pessoas certas, né? Um bom exemplo é, assim, vou dar um exemplo básico. Eu quero abrir um carrinho de cachorro-quente, por exemplo, né? Mas eu vou me informar com as pessoas que já tiveram, que tem e tal. Aí eu vou encontrar um amigo que já teve carrinho de cachorro-quente, mas não deu certo, não funcionou. Então ele vem e vai falar pra mim: não, olha, eu fiz assim, fiz assado e tal, não deu certo, olha, só deu prejuízo, mas vai lá e faz dessa maneira que eu creio que pode ser que dê certo com você. Comigo não deu, tá? A ver, você pode analisar uma pessoa que teve e perdeu, você pode escutar o porquê que ela perdeu, com certeza, lógico, você vai anotar lá, essa pessoa não foi pra frente porque ela fez isso, tá, isso eu já não posso fazer, mas você vai tirar informação com quem tem e com quem tá dando certo, né? Eu, por exemplo, tenho muitos sonhos, eu tenho alguns projetos na minha cabeça, mas eu não vou atrás de pessoas que não deram certo. Eu quero seguir as pessoas que deram certo. Então eu vou conversar com aquele que deu certo. E aquele que começou com um carrinho de cachorro quente, hoje de repente tem 2 ou tem 3. Então aí você vai conversar com ele, você vai anotar.
Ah, tá dando certo porque ele tá seguindo esse passo, esse e esse. Então é aqui que eu vou, né? Eu vou seguir os passos de quem tá dando certo, vou escutar aquele que não deu certo, porque eu vou ver o que não deu certo para ele, para que eu não aplique naquilo que eu quero fazer, certo? Então, para poder funcionar e o meu projeto ir para frente. Então, isso é ter sabedoria, né? Então, eu quero nessa semana deixar claro para vocês que você seja sábio e você não seja tolo. Que você aprenda a escutar conselhos, né, e a aplicar na sua vida. E quando você tenha muita dúvida e você não tenha conselheiros bons, porque você tem aqui a palavra do Senhor. Vai para a palavra, ora, pede para Deus, Deus me mostra uma direção, um caminho. Busca na internet, tem tantas pessoas maravilhosas que estão aí dando depoimentos, contando testemunhos das suas vidas, que podem nos ajudar. Eu posso dizer isso para vocês, que eu escuto, realmente tem me ajudado muito, né? Tem falado muito comigo. Eu tenho uma cabeça péssima, uma memória péssima, eu tô trabalhando muito isso, né? Lendo para ver se eu consigo, mas eu realmente sou uma pessoa que eu esqueço fácil das coisas, então eu preciso anotar tudo. Eu tenho meus caderninhos, eu escuto alguma coisa, eu corro e anoto. Às vezes eu tô trabalhando, eu tenho uma agendinha na minha bolsa, eu paro 2 minutinhos e vou anotar o que eu escutei ali, porque depois eu vou ler, eu vou analisar, eu vou refletir, né? Eu vou trabalhar em cima daquilo que eu tô escutando. Para quê? Porque eu quero encher a minha mente de sabedoria. E eu estou num processo ainda, aprendendo, hein? Porque ainda às vezes eu quero tomar decisões minhas sem escutar opiniões e conselhos de quem me ama e de quem sabe, quem já passou pelo que eu passei. E às vezes eu acabo sim metendo um pouco os pés pelas mãos, então eu também ainda estou num processo, mas eu posso dizer para vocês que eu já evolui bastante e eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Que essa semana você possa refletir sobre quem você está sendo, sábio ou tolo. Não vamos fazer parte da tolice, vamos seguir sendo sábios. E para sermos sábios, nós precisamos buscar ao Senhor, temer a Ele, a Sua palavra. Ele é aquele que vai direcionar a nossa vida para que nós tenhamos a vitória, a prosperidade, que nós possamos abrir a nossa boca e levar algo de bom para os outros, porque é isso que nós precisamos. E todos os nossos projetos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele prosperará na nossa vida, com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Por favor, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Desde já eu agradeço a sua participação. Deixa um joinha. Não esquece de ativar o sininho aí, porque toda segunda-feira eu estou aqui com uma palavra de Deus para você. Beijo no coração e nos vemos segunda-feira que vem, assim querendo Deus.